Porque você tem agora a semente de Deus em você. Você recebeu a vida, a própria natureza de Deus. A vida Zoe. Amém, irmãos? Aleluia. Então o que Ele tem para você é crescimento mesmo. Não se conforme com isso que você tem aí. Ele tem mais. Aleluia. A gente viu isso agora há pouco lá no livro de Provérbios 3. Que Ele quer largar nossas tendas. Aleluia. Aleluia. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Primeiro, capítulo 1. 2 Pedro 1, verso 1. Vamos começar lá do começo. Eu quero ficar por aqui, viu, irmãos? Nesse livro de 2 Pedro, para a gente tirar algumas pepitas de ouro aqui, amém? Algumas pedras preciosas, como diz o Rick Renner. Aleluia. E por falar em Rick Renner, o livro dele é sensacional. Não sei se você já o tem, mas é um livro que eu indico também, amém? Porque é um livro que é um livro de ensinamento. O Rick Renner, ele é um ministro e ele mora lá em Moscou. Então ele tem uma igreja lá. A gente sabe que Moscou, a Rússia é um país comunista, amém? Mas ele tá lá. Os países comunistas, geralmente, eles perseguem a palavra de Deus. Perseguem os pastores. Mas ele está lá. Aleluia. Quantos sabem que quando você entende da palavra, perseguição vem para a sua vida? Aleluia. Mas, irmão, debaixo de perseguição você vai crescer. Debaixo dos desafios que vão aparecer para você com a palavra, você é mais que vencedor. Você não é qualquer um. Porque Deus está te fortalecendo por dentro. Aleluia. Deus é bom, irmão, em todo o tempo. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. Começa assim, Simão Pedro. Quantos sabe que Simão Pedro é aquele Pedro que negou Jesus? Simão Pedro. Servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Então, essa carta aqui, ela é escrita para os crentes, amém? É o que ele diz aqui, ó, quando ele diz aqui, aos que conosco obtiveram fé. Porque o povo do mundo, ele não tem fé, irmãos. Quem tem fé é crente. Quem tem fé, ele é filho de Deus. O que está lá fora tem uma fé que a gente pode dizer assim, uma fé natural, não é essa fé bíblica. Não é essa fé poderosa. É uma fé que uma hora acredita, outra hora não, ou seja, vive na incredulidade, da dúvida. O crente, ele não tem que andar em dúvida, ele tem que andar em fé. Fé é contrário à dúvida. Se você tem dúvida no seu coração, você está sem fé. Você não está em fé. Deus, ele olha para a gente, ele quer encontrar a gente em fé. Porque como é que Deus pode abençoar seus filhos se ele não encontrar os filhos em fé? Não tem como. A Bíblia diz que Deus se agrada da fé. Aleluia. Ele não vai olhar para o seu rosto para se agradar do seu rosto. Ele vai olhar para a sua fé. Aleluia. Independente da raça, independente da idade, Deus, ele vai buscar fé. É por isso que ele diz lá no Antigo Testamento que procura alguém. Amém? Aleluia. Mas esse alguém é alguém que esteja em fé. Aleluia. Por que, irmãos? Porque Deus procura alguém com fé? Porque ele vai estar acreditando que você vai fazer aquilo que ele quer que você faça. Se ele encontrar alguém com fé, algo da parte de Deus vai saltar no coração daquele irmão, e aquele irmão vai andar nessa vontade que Deus está exprimindo no coração do irmão. Aleluia. Então ele está falando com os crentes, amém? Aí diz assim, fé igualmente preciosa.
na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Olha aí. Eu sei que você, no novo nascimento, você recebeu graça e paz. Mas o apóstolo Pedro está dizendo aqui, que graça e paz vos sejam multiplicadas. Então há uma multiplicação na graça e na paz na minha vida e na sua vida. A partir de quando? A partir do quê? Aí ele vai dizer agora, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. No pleno conhecimento, irmão. Pleno conhecimento é o quê? É o conhecimento da palavra, amém? Conhecimento da palavra pleno. Quando fala de pleno, fala de 100%. Da totalidade, do completo. Então, conhecimento completo de Deus é com entendimento, tem que ter entendimento que a gente pode chamar de inteligência, entendimento e sabedoria. Porque não adianta você ter o conhecimento da palavra e ficar parado, não fazer nada com ela, com o conhecimento, com a informação, com a revelação. Então Deus ele vai colocar o conhecimento esperando que você tenha o entendimento, a revelação, mas que você aplique na sua vida. Aleluia. É esse andar na fé que Deus tem para nós, amém? Deus ele não se alegra se você é só espectador, só vai à igreja, assistir o culto, amém? Você gostou bastante do culto, gostou do pastor que estava ministrando, mas ele espera que você faça alguma coisa com o que você recebeu. Aleluia. Agora, por que isso? Porque ele não vê você da mesma forma. Ele vê você no outro nível. E muitas vezes a gente se distrai com coisas na vida e a gente não avança. Então, por isso que nós temos uma parceria com Deus. Ele já nos deu e a gente precisa caminhar naquilo que Ele já nos deu, fazer crescer. Não é? Aleluia. Eu estou me lembrando aqui da parábola dos talentos, que alguns cresceram e outros não cresceram. Aleluia. Então, eu estou aqui para dizer que você crescerá com a palavra que você tem recebido. Aleluia. Então, vejam, irmãos, a palavra está dizendo que graça e paz podem ser multiplicadas. Amém? Ou um crescimento exponencial. Um crescimento sobrenatural na sua vida. Crescimento espiritual, amém? Aleluia. Continuando, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder de Deus, amém? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Eu disse aqui que no início, que nós recebemos de Deus, no novo nascimento, todas as coisas que Deus tem para a nossa vida. Alegria, paz, salvação, preservação, cura. É tudo, está no pacote do novo nascimento. Amém? Então, tudo que nos conduz à vida e à piedade, o que é piedade? Piedade é a gente ser parecido com Cristo. A gente ser parecido com Deus. Porque filho de gato, gatinho é. A semente que está sendo plantada em nós é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Aleluia. Porque Deus, Ele viu em nós a capacidade de fazer brilhar a sua glória. Então a glória de Deus já faz parte da nossa vida. Em alguns, no menor nível, em outros, no maior nível. Aleluia. Então, nós estamos em degraus de crescimento espiritual. Eu não sei em que nível você se encontra, mas você sabe. Você sabe onde parou, você sabe como deve continuar nessa caminhada com Cristo. Aleluia. Amém? Aleluia. Aí vai dizer assim: pelo conhecimento completo, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então Deus tem um chamado
para a gente andar na glória dele. Na glória que ele já nos deu. Aleluia. E Jesus, quando estava na terra, ele falou algo tão importante, irmãos. Ele não tem problema com liderança, de você liderar coisas maiores do que aquilo que ele já fez, do que aquilo que ele tem feito. Claro que a gente não vai fazer aquilo que Jesus fez na cruz, amém? Porque já está feito, já está consumado. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, pelo trabalho árduo de Jesus ali, na sua morte, crucificação e ressurreição. Amém? Porque quando Deus viu Jesus, ele viu a multidão da igreja. Quando Deus viu Jesus, Deus viu cada um desses rostinhos que estão aqui com ele. Aleluia. Aí ele vai dizer assim, ó, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muitas grandes promessas, para que por elas vos tornei co-participante da natureza divina. Então, quando a Bíblia diz aqui co-participante, é que nós somos participantes dessa natureza de Deus. Por quê? Porque no novo nascimento a gente não recebeu a vida zoe de Deus. A vida zoe de Deus é a própria natureza de Deus. Aleluia. Nós recebemos a natureza de Deus, nós somos co-participantes dessa natureza. Ou seja, nós estamos associados com Deus. Na verdade, no nosso espírito, o Espírito Santo está entrelaçado no nosso espírito. O poder está lá, disponível. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, está na nossa vida. Está em nosso interior. Está no homem interior de coração. Ou seja, no nosso espírito. Porque o Filho de Deus, ele é um homem espiritual. É um ser espiritual. Tem uma alma e habita no corpo. Então, que coisa grandiosa e maravilhosa, porque na época de Jesus não existia isso, existia somente Jesus fazendo o que ele foi chamado pelo Pai, enviado para fazer. Hoje é como se Deus tivesse Cristo, na verdade ele tem, é isso mesmo. Deus tem Cristo em cada um de nós. Você não precisa mais ir a Jerusalém para visitar. Seria complicado, todo mundo sair em busca de Jesus. Teria que marcar uma agenda, e uma agenda altamente lotada. Amém? Aleluia. Mas Deus foi tão bom, que colocou o Espírito de Cristo em nós. Então agora você tem um professor dentro de você. E é esse professor quem te ensina as coisas que você tem que fazer. Eu estou ministrando aqui, mas entenda que há um companheirismo entre você e o Espírito Santo. O teu espírito está imerso no Espírito Santo e o Espírito Santo está imerso no teu espírito. Aleluia! Há uma interação entre os dois. É por isso que nós somos co-participantes. O Espírito Santo participa de uma forma, eu participo da minha forma. Deus participa da forma dele, na forma dele, da maneira dele, e eu participo da minha maneira de ser. Sendo auxiliado, sendo aconselhado, sendo ajudado pelo Espírito Santo. Eu não vou crescer, irmãos, só com a minha força do braço, não. Eu tenho uma ajuda grande dentro de mim, que me dá poder para viver bem. Aleluia. Saiba você que você pode viver bem em meio a perseguições, em meio aos desafios que você tem, se você tiver a palavra. Se você tiver a palavra, a Bíblia diz, mais do que vencedor. Ponto final, nós somos aquilo que a palavra diz que nós somos. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos, e nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. Aleluia. Irmão, você não é pouca coisa não, você é muita coisa, irmão. Aleluia. Porque Deus já te colocou. Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos. Está lá em Efésios capítulo 1, verso 3. Ele já nos abençoou. Você não está aqui, irmão, para ser abençoado. Você já é abençoado. Aleluia. Entenda que muitas vezes a mente da gente está numa posição, no nível inferior, superficial. Aleluia.
Você não está aqui para ser abençoado, você já foi abençoado. Aleluia. Então nós estamos aqui para crescermos na fé, irmãos. E a fé é um dom de Deus. É uma dádiva, é um presente. Aleluia. E veio na salvação. A nossa salvação, ela foi instantânea. Agora essas coisas que eu estou trazendo aqui, que eu vou trazer logo em seguida, são coisas que a gente tem que estar trabalhando arduamente, continuamente. Não pode parar. É um continuar, irmão. A vida de Deus não para não, é um continuar, ela é dinâmica. Aleluia. Ela não é estática, ela é dinâmica. A sua fé é dinâmica. A sua fé precisa ser atualizada, é como um celular. Você tem o seu celular aí, mas de vez em quando vem a atualização. Aí pegue mais giga, pegue mais megabyte. Amém? E nós precisamos estar atualizados naquilo que Deus tem para nós no momento. No momento da palavra. No momento do culto de oração. No momento do culto da quinta-feira. Aleluia. Aleluia. Ei, irmão, de vez em quando você dê um amém. Aleluia. Pelo menos para o pregador se alegrar, amém? Aleluia, porque nós podemos nos alegrar juntos, irmão. A Bíblia diz, chore com os que choram e se alegram com os que se alegram. Aleluia. Aleluia. Deus é bom demais. Então, a palavra vai dizer assim, livrando-vos, continuando, né? Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ei, irmão, nós não estamos isentos ao que o mundo traz para a igreja. Amém? Aí ele diz aqui, ó, livrando-nos, ou seja, Deus está nos livrando, irmão, da corrupção. E corrupção é uma palavra complicada, né? A pessoa ser corrupto. Está falando de corrupção. Então, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, no mundo há paixões, há. No mundo há paixões. Quando a gente era do mundo, a gente era apaixonado por essas paixões mesmo. Apaixonado por coisas que não tinham nada a ver com a vida que nós temos hoje. Porque nós somos transformados. A Bíblia diz que nós, lá em Colossenses 1,13, nós somos resgatados do império das trevas. Você não quer mais voltar para lá. Eu não quero mais, porque a minha vida era toda desajeitada. Estava prejudicando a minha família. E eu tomei uma decisão. Você sabia que salvação é tomada de decisão? Você toma uma decisão, irmãos, para nunca mais voltar naquele estado em que você estava. Então a Bíblia diz que você sai do império das trevas e você é levado para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Então, irmão, as coisas que o mundo acontece aí no mundo não nos interessa mais. Aleluia, você foi transformado. Mas se você der ouvido à sua carne, ela vai levar você para a sujeira. Já que mesmo a gente sendo crente, ela tenta levar de vez em quando, aqui e acolá. E é por isso que a gente tem que se alimentar da palavra. Se alimentar da palavra para ficar forte na fé. Amém? Fortalecido na fé. Para não retroceder e voltar para lá. Aleluia. Aí continua dizendo, no 5, vai dizer assim, por isso mesmo. Por isso mesmo. O que quer dizer com por isso mesmo? Ele quer dizer, ó, é importante tudo que eu disse, mas preste atenção no que eu vou dizer agora. Porque o que eu vou dizer agora é o mais importante que eu tenho para a sua vida. Eu não estou dizendo que a Bíblia toda ela não é importante, e ela é, irmãos. É por isso que eu tenho tratado logo no início essa introdução. Esqueci de fazer um paralelo com relação ao histórico desse livro. Mais ou menos esse livro ele foi escrito por Pedro na faixa de 66 a 68 depois de Cristo, ou seja, no primeiro século da igreja primitiva. E nesse período existia perseguição aos crentes em Roma, por causa do imperador Nero.
Então a igreja estava sendo perseguida. E Pedro, ele traz lembrança aos irmãos. Porque Pedro ele já vê a morte dele lá na frente. Amém? Ia chegar a morte dele, mas ele queria fazer lembrar aos crentes aquilo que eles já sabiam. Então, irmão, não se preocupe quando chegar aqui alguém para pregar e pregar algo que você já sabe. Porque, na verdade, Deus está querendo fazer você lembrar a palavra dele. E talvez você esteja precisando, ou seja, você está precisando de ouvir mais aquilo. Nunca diga para você mesmo que já sabe. Quando você já sabe demais, você está decretando na sua vida que não quer mais crescer. Quando você acha que já sabe demais porque fez o rema, a escola de ministro, é onde está o seu erro. Eu tenho feito o rema, fiz escola de ministros, mas quando eu tenho uma oportunidade de ir lá assistir de novo uma aula, eu faço. Amém? Aleluia. Apesar de que o nosso ministério ele é muito interessado no ensino da palavra. O nosso ministério ele tem plataformas aonde você pode estudar ali. Tem um alumni. Amém? E você pode se associar, e lá tem pregações importantes, tem aulas do rema, que você pode estar ali aprendendo, porque a gente entende o seguinte, um livro que você leu hoje, e amanhã você já esquece algumas coisas. Você tem que estar continuamente absorvendo aquele conteúdo. E o nosso ministério, ele é fantástico, porque ele é extraordinário, porque se preocupa com a nossa vida de crente. Aleluia, louva a Deus pela vida daqueles líderes que estão ali na frente do nosso ministério, fazendo um trabalho de excelência. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, você está recebendo? Está recebendo algo da parte de Deus? Aleluia. Deus é bom. Então, continuando aqui. No versículo 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Amém? Vamos ficar aqui no versículo 5. Por isso mesmo vós, como eu disse antes, que ele ia dizer uma parte muito importante a partir de agora, a partir desse momento. Aí ele começa a dizer, né? Ele vai dizer assim, reunindo toda a vossa diligência. Então Deus, ele quer na nossa vida que a gente seja diligente. Amém? E o diligente é diferente do negligente. Tem o diligente e o negligente. O negligente é o preguiçoso. É aquele que sabe que tem que fazer e não faz. Ou seja, numa palavra mais bonita que o pessoal fala por aí, está procrastinando. Ou seja, está sempre adiando o dia que Deus quer que você realize. Você sabe que a gente não pode ficar adiando as coisas de Deus? A gente tem que estar sempre intencional, fazendo o que a palavra manda, o que chega até nós. Amém? Então ele diz, reunindo toda a vossa diligência. Ele fala de toda. Não é só de um pouquinho. Você viu como Deus é extravagante? Ele multiplica a graça, ele multiplica a paz. Amém? E aqui ele multiplica a diligência. Para você ser diligente, irmão. Amém? Diligente. Aleluia. Então vamos aplicar esse conceito de diligência nas nossas vidas, amém, irmãos? Aleluia. Diligente. E o que é diligência? É esforçar-se, é dedicar-se, não ser passivo. Porque muitas vezes a gente é tão passivo com as coisas de Deus, e a gente deixa as coisas fluir,
sem o poder, sem estar se alimentando, sem fazer o devocional. E eu estou pregando para você, mas estou pregando primeiramente para mim, amém? Aleluia. Meu coração seja fortalecido com isso que está saindo de mim. Aleluia. Quando eu falo, eu estou falando fé. Aleluia. Amém? Então, diligência significa tomar decisões diárias conscientes para obedecer a Deus. Ó, decisões diárias. Conscientes, ou seja, intencional. Para obedecer a Deus, amém? Aleluia. Porque a gente, na nossa carne, a gente fica vagando. Fica atrasando o que Deus tem para nós realizar naquele dia. Aleluia. Lá em Josué 1,7 vai dizer assim, Deus lhe disse, esforça-te e tem bom ânimo. Da mesma forma que Deus está falando para Josué, Ele está falando para nós essa noite. Esforça-te, seja diligente, não seja negligente com aquilo que eu coloquei na sua vida, algo precioso que eu tenho. Porque tudo que vem de Deus é precioso, irmãos, é valioso, amém? Aleluia. Então o que a gente tem que fazer é abrir o nosso coração e deixar a palavra entrar. Aleluia. Então com Josué foi assim, Deus lhe disse, esforça-te e tem bom ânimo. Aí ele tomou posse da terra prometida com diligência e ação, não apenas com oração. Então ele agiu. Porque a fé, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. A nossa fé é para falar e a nossa fé é para agir, amém? A nossa fé, ela fala porque ela tem uma voz. E ela age porque ela tem um braço e uma perna. Aleluia. Aleluia. Então, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associar com a vossa fé, a virtude. Então, é aqui que começa o caminho para o crescimento da fé. Ele está mandando associar, ou acrescentar, ou adicionar, ou somar, vamos dizer assim. Somar a fé com a virtude. Amém? Aleluia. E o que é virtude? Virtude é a excelência moral. Virtude é você andar com excelência. Virtude fala de poder interior. A virtude que está em você é o poder. E a Bíblia, ela mostra ali, quando ela está falando sobre aquela mulher hemorrágica, aí a palavra vai dizer assim, de Jesus saiu virtude. De Jesus saiu virtude e curou a mulher. Aí ele procura saber quem estava por perto. Amém, irmãos? Então aquela mulher, ela falava, porque a fé, ela sempre declara a palavra. A fé, ela não declara a situação, ela declara o que vence a situação. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Então aquela mulher declarava, se eu somente tocar nas vestes de Jesus, serei curada. Aleluia. Então a fé fala, ela tem uma voz, e ela falava, ela confessava a palavra. Porque ela tinha ouvido de Jesus, e ela dizia, e alguém chegou para ela, né? Para falar de Jesus, e falou que Jesus curava. Aí ela saiu procurando, era uma mulher que não poderia estar perto dos outros, porque era mulher hemorrágica. Era condenada pela sociedade. Mas era um empecilho na vida dela de receber, e ela foi e recebeu. Porque a fé, ela tem uma ação correspondente. A fé sem obras é morte, ainda precisa agir para receber da parte de Deus. Amém? Aleluia, não ficar somente olhando para o problema. Porque imagina se Davi ficava só olhando para o gigante. Ele partiu para cima do gigante, porque Davi já era treinado. Ele já tinha matado um urso e um leão, com a força que Deus colocou na vida dele. Ele disse, esse gigante para mim não é nada. Ele correu para cima do gigante,
e venceu aquela batalha, amém? Então eu estou traçando um paralelo na sua vida, porque gigantes vão aparecer na sua vida. Mas você tem a palavra. Eu me lembro uma vez que o pastor da igreja do Verbo estava com síndrome do pânico, com medo de coisas, aperreado, estressado, preocupado. Aí na época ele ligou para o pastor Bud. Pastor Bud, eu estou aqui numa situação complicada, estou com esse pânico, eu não consigo sair de casa, estou aqui dentro do quarto, como se estivesse deprimido. Aí o pastor Bud, falando no telefone, disse: meu irmão, você já tem a palavra, fale a palavra. Aí o pastor começou a falar, lembrou-se do Salmo 23, aí começou a falar a palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Me faz repousar em verdes pastos. Enquanto ele estava na palavra, aquela síndrome estava saindo do corpo dele, irmãos. Veja o poder da palavra para bater retirada naquilo que chega na sua vida, naquilo que chega de mal. Porque nem o mal vem de Deus. Deus é sempre bom. Aleluia. Então, associar com a sua fé essa virtude, esse poder que Deus colocou em você no novo nascimento. Isso é chamado de virtude. A virtude também é você andar em excelência. Você andar em excelência nos seus pagamentos. Você andar em excelência nos seus impostos, pagando os impostos. Fazendo o que é correto. Porque o conhecimento chega, é para você aplicar na sua vida, amém? Para aplicar na nossa vida. Então, andar em excelência é andar fechando os buracos que às vezes tentam se abrir na nossa vida. Então, Deus nos chama para a excelência, irmãos. Deus nos chama para andar em virtude. Aleluia. Então, virtude é conhecido também como excelência moral, amém? Então, virtude, que é o virtude? É um caráter íntegro. Fazer o que é certo, no ambiente certo, mesmo quando ninguém está olhando. Fazer o que é certo, em qualquer ambiente, mesmo quando ninguém está olhando. Não colocar a mão no alheio. Eu sei que isso não acontece com você. Mas só para que a gente entenda, amém? Aleluia. Então, nós vamos ter na palavra você vai encontrar, por exemplo, José do Egito, lá em Gênesis 39, é um exemplo que nós temos, amém? Porque ele resiste à tentação com a esposa de Potifar, porque ele escolheu honrar a Deus. A mulher de Potifar deu em cima de José. José teve chance de ficar com essa mulher, mas ele optou por não ficar. Por quê? Porque ele tem a virtude, irmão. Ele tem a excelência moral. Ele não quis participar dessa situação, amém? Aí por isso ele foi preso, ele pagou o preço. Então muitas vezes a gente paga o preço porque a gente anda em excelência. Muitas vezes a gente paga o preço porque a gente anda na palavra. Mas a minha pergunta é, e se você não andasse na palavra, não era pior? Era mais complicado. Aleluia. Então, irmãos, a gente tem que praticar essa virtude, tomando decisões pequenas e certas, sendo honesto, sendo puro. Então, a honestidade é chamada aqui, amém? A honestidade é chamada na nossa vida. A gente não pode ser um crente desonesto. Aleluia. Então, o que nós estamos vendo aqui são qualidades que Deus quer para o nosso caráter. Como crescer no caráter, como crescer no caráter de Cristo? Acrescentando a fé, essas forças espirituais. Amém? A gente vai ver também que lá em Gálatas 5:22, a gente vai ter a palavra falando no fruto do Espírito. Aí ele fala vários frutos do Espírito, amém?
E lá estão algumas coisas que aqui a gente vai falar também. Então entenda, por exemplo, que o caráter do homem, ele é plantado quando você anda no Espírito. Não é quando você anda na carne. É quando andamos no Espírito. Aleluia. E andar no Espírito é andar em amor. E andar em amor é não ter inimigos. É amar até o próprio inimigo. É orar por ele. Você pode não gostar de uma pessoa, mas você tem o dever de orar por ela. Aleluia. Então vamos aqui. Associar com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Então, você está vendo que são degraus. Primeiro, a fé eu associo à virtude. Agora ele já vai associar a fé ao conhecimento. E o conhecimento pleno. Não é só o conhecimento, a informação que você está recebendo aqui. É o conhecimento pleno, é o conhecimento com entendimento e com sabedoria. Ou seja, aplicando esse entendimento na sua vida e na vida das pessoas que te cercam. Aleluia. A verdadeira igreja começa na nossa casa. Não adianta você ser crente na igreja e não ser crente na sua casa. Ofender a esposa ofender o marido, o namorado ofender a namorada ofender o marido, o namorado. Aleluia. Então, a gente tem que se encaminhar nesse caminho que a gente entrou. Tem que caminhar bem. Porque o caminhar bem fala de sucesso. O caminhar bem fala de mais do que vencedor. Caminhar bem fala de liderança. Você deve liderar a sua vida. Em primeiro lugar, para liderar as pessoas, você tem que saber liderar a sua vida. Como é que você lidera a sua vida? Com o caráter cristão, forjado. Com o caráter de Cristo em você. Então, isso é um trabalho diário, contínuo, intencional. Associando com a fé a virtude e com a virtude o conhecimento. Aleluia. E esse conhecimento, irmão, tem que ser em várias áreas. Na nossa vida nós temos várias áreas. Temos a área de prosperidade, a área de cura. Amém? Aleluia. A área onde a gente pode atuar com o conhecimento que nós temos é, por exemplo, num culto como esse, amém? É ter ordem e decência durante o culto, para que não se levante pessoas e interrompam o culto, com uma profecia, vamos dizer assim, com a língua estranha, amém? Porque você pode ficar no seu lugar, mesmo tendo algo da parte de Deus para falar, mas você não pode interromper o culto. Porque o culto é com ordem e decência, amém? Deus ele não vai se contradizer, porque a pessoa vai se levantar, vai falar algo, não. Você tem que estar ligado da pregação da palavra. Aconteceu um episódio ali em Campina Grande, certa vez, e um profeta se levantou, e ele queria profetizar em meio ao culto. Se levantou para profetizar, e na época era o pastor Buddy, quem estava ministrando. Aí o pastor Buddy falou para o rapaz voltar para o lugar dele. Esse rapaz era profeta de Deus. Amém? Quer dizer, passou vergonha, por quê? Porque não tinha conhecimento, entendimento de que a palavra diz que o culto é com ordem e decência. E que o espírito do profeta é submetido ao profeta. Aleluia. Aí ele teve que ficar lá no lugar dele, voltou para o lugar dele, envergonhado. Mas depois do final do culto, o pastor Bud chamou ele. Venha e agora dê a palavra. Amém, irmãos? Aleluia. Então, muitas vezes, quando a gente não entende um pouco da palavra e do culto, a gente passa por uma situação como essa. Situação vexatória. Amém? Aleluia. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer, sim,
o conhecimento na área de finanças, na área de cura. A gente tem que entender, por exemplo, que a cura, existe um processo natural, que é o processo de você procurar um médico da sua preferência, amém? Da sua especialidade, daquilo que você está precisando. Mas você tem também o sobrenatural. Você tem o natural, que é a medicina, e você tem o sobrenatural, que é Deus. Você pode juntar as duas coisas, vai dar certo? Dá. Amém? Eu quero contar um episódio que aconteceu com Kenneth Hagin Jr. Ele tem um filho que é Craig, eu não sei, Craig, eu acho. E aí, ele já esteve até aqui em Natal, Craig, lá na igreja do pastor Beto Palhano. Ele é bem alto, tem quase 2 metros de altura, e ele é bem forte. Ele, quando ele era mais jovem, ele desenvolveu um tumor cerebral. Aí a família ficou toda empolvorosa, né, assim, e agora? Mas eles permaneceram na fé. Kenneth Hagin permaneceu na fé. Amém? Aí, os médicos estudando o caso dele, aí disseram que tinham que fazer a cirurgia, fizeram a cirurgia. Aí o médico disse, essa cirurgia talvez a gente não tenha osso depois para fechar aquilo que foi aberto. Né? Porque na cirurgia do cérebro, você corta algumas partes do crânio, do osso, você serra, e depois que você termina a cirurgia, você tem que voltar aquela parte que foi retirada, amém? Para que ela volte ao normal. Então, Kenneth Hagin não deixou a fé, mas Kenneth Hagin não abandonou o natural. Ele concordou em fazer a cirurgia, amém? Então, a cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo, graças a Deus. E ele está vivo para contar dessa façanha, o seu testemunho. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Então, nós precisamos ter o conhecimento em certas áreas da nossa vida. É você juntar o natural e o sobrenatural. Aonde eu posso preponderar, onde eu posso juntar uma coisa com a outra. Na área de finanças. A gente sabe que a Bíblia orienta a gente pela fé a dar ofertas, a entregar o dízimo, amém? Aí como você ser abençoado se você não realiza aquilo que exige obediência? Aleluia. Então nós precisamos ser obedientes para andar naquilo que Deus tem para liberar na nossa vida. Quando a gente libera certas coisas que Deus nos mostra, ou nos indica, ou nos fala, aleluia, aí nós podemos se mover naquilo que o Espírito Santo tem falado. Porque vai dar certo. Já deu certo. Se é Deus falando, já deu certo, amém? Se você tem uma palavra de Deus, já deu certo, irmão. Acredite. Vá até o fim. Não desmoreça. Não desfaleça. Aleluia. Não esmoreça, irmão. Porque o que Deus tem para a sua vida, as promessas que Ele tem e que você vai tocar são coisas gloriosas. Deus não esqueceu dos seus filhos. Aleluia, Deus está tratando nessa noite conosco. Porque Ele já disse a você que Ele vê a gente no nível que talvez agora a gente não esteja nos vendo. Aleluia. Aleluia. Continuando aqui, com o conhecimento, o domínio próprio. Amém? Aí o domínio próprio. Se você for lá em Gálatas 5:22, vai falar do domínio próprio. Amém? Aleluia. Então o domínio próprio, o que é? É você se autodominar. É você ser líder de você mesmo. Você exercer liderança naquilo que Deus te chamou para liderar. Amém? Domínio próprio é o autocontrole. É dominar-se a si próprio. Aí a gente pode dizer, rapaz, será que eu posso realizar isso? Você tem um ajudador aí em você, irmão. O Espírito Santo está pronto para te ajudar. Amém? Você não vai exercer
esses parâmetros e essas qualidades, esse caráter que Deus quer em nós, o caráter de Cristo, sozinho. Você não vai trabalhar sozinho. Você vai trabalhar com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus. Aleluia. Agora a gente só não vai crescer se a gente ficar parado. Porque tem muita gente que fica parado e acusa a Deus de que as coisas não estão acontecendo. Não, irmão, o que Deus tem de fazer, Ele já fez. Ele quer se alegrar que você ande na parte que você precisa fazer. Então nós precisamos se esforçar continuamente, constantemente e intencionalmente. Aleluia. Por quê? Porque Ele quer fazer grandes coisas em nossa vida. Então o domínio próprio é o autodomínio. Significa controlar os nossos desejos, nossos apetites, o nosso comportamento, amém? E as nossas palavras. Quantas vezes liberamos palavras que não vai engrandecer nem a nossa vida, nem a do colega, nem a da pessoa que está próxima? Quantas vezes nós abrimos a nossa boca e não refreamos a nossa língua e ferimos as pessoas? Não, irmão, nós não fomos criados para ferir as pessoas. Elas já são feridas ali pelo diabo o tempo todo. Crente não pode estar ferindo, crente não pode abrir a boca e falar de qualquer coisa. Não é o Espírito Santo que está em nós, não é Ele que nos ensina, não é Ele que nos alerta. Amém? Quando você ofende alguém, você é alertado. Cabe a você ir lá se arrepender e pedir desculpa, pedir perdão. Isso não é feio não, irmão. Isso era feio quando a gente não era crente. Agora nós somos crentes. Aleluia. Então o perdão tem que estar na nossa vida constantemente. Perdoando, porque a gente vai errar. A gente não está totalmente perfeito não, irmão. Só quando a gente passar pelo tribunal de Cristo. Quando a gente for arrebatado, a gente terá outro corpo. Mas até lá, a carne ainda está em nós, ela quer reinar. Amém? Aí se você não andar no Espírito, a tua carne vai reinar. Aí tudo que Deus tem para você crescer, você vai deixar de lado. Porque você não está ouvindo aquilo que Deus está ouvindo, mas está fazendo ouvido de mercador. Ou seja, está ouvindo, mas não está ouvindo. Então Deus quer que a gente se enganje, seja enganjado, né, nas coisas dele. Então domínio próprio. Aleluia. Daí tem um exemplo aqui na palavra de Daniel. Ele recusou comidas e prazeres de Babilônia, vivendo com autocontrole. A minha pergunta para a igreja nessa noite é: será que nós estamos tendo autocontrole naquilo que a gente come? Estamos comendo exageradamente? O que é que verdadeiramente estamos comendo? Amém? Você possa refletir, porque isso fala de autodomínio, isso fala de domínio próprio. Amém? Nós temos um corpo que precisa estar bem para a gente ir na velhice, e não chegar na velhice, amém? Não estou contra os seus remédios. Mas uma velhice que não se, um jovem que não se cuida, ele vai chegar a uma velhice mais rápido e doentio. Não é isso que Deus tem para a vida dele. O que Deus tem é dar cura e cura divina. Deus tem cura divina para nós, irmãos. Ande pela fé, ande no Espírito, ande em amor, ande em virtude, ande em conhecimento. Tudo isso vai fazer a diferença na nossa vida, irmãos. Aleluia. Então, reunindo toda a vossa diligência social, não, estou aqui no 6, com conhecimento, o domínio próprio. E o domínio próprio, irmão, é o fruto do Espírito. Então, é tudo que o seu Espírito quer fazer frutificar. É mostrar o fruto. Quanto sabe que uma mangueira, ela dá um fruto, a manga, e as pessoas veem e gostam, e participam, e se alimentam? As pessoas que estão ao seu redor querem se alimentar da vida que você tem. Do exemplo que você é, onde você está. Da boa pessoa que você é por causa do poder que está operando agora na sua vida.
Ei, irmão, o poder de Deus não saiu de você, né? Ele está operando agora. Você está ouvindo a palavra, Ele está operando a sua vida. Aleluia. Aleluia. É um poder dinâmico, Ele está trabalhando a nós. Ele não parou de funcionar, Ele está trabalhando. Então, deixe habitar ricamente na sua vida a palavra que vai transformar você e quem está por perto. Os entes da sua família. Porque quem é da sua família, que ainda não é crente, está precisando que você abra a boca e fale daquilo que você crê. Então você precisa estar alinhado e ajustado com a palavra. Você precisa estar alinhado e ajustado com o Espírito Santo. Aleluia. Aí você vai dizer, não, mas eu tenho medo, será que dá para mim falar alguma coisa? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. A minha mãe era católica. Nada contra os católicos. Eu amo os católicos. Não tenho nada contra. Se não tiver o que dizer, eu não digo nada. Minha mãe era católica, mas eu chegava para ela querendo pregar de uma maneira que não era agradável. Então, fazia ela rejeitar a palavra que eu tinha. Talvez eu fosse um pouco orgulhoso com aquilo que eu tinha, por falta de experiência. Mas, com o tempo, Deus foi me dando sabedoria para tratar com a minha mãe a maneira correta de falar. Aleluia. Então, ela foi se chegando mais, ouvindo mais, se agradando da palavra. Amém? Então, para você pregar para alguém, você precisa pelo menos ter uma proximidade dela. Ter um certo relacionamento. Para que ela receba aquilo que você tem. Amém? Porque aquilo que você tem é extraordinário. É muito bom. Amém? Aleluia. Deus é bom, irmão. Aí vai dizer que com o domínio próprio, a perseverança. E a perseverança é nunca desistir. A perseverança também é a paciência. Aleluia. Falando com alguém aqui, Deus está falando com alguém. Então a paciência, irmão, é saber esperar a hora certa. Aleluia. Amém. Perseverança é permanecer firme. Aquilo que você tem da palavra vai te deixar firme. E a firmeza de Deus vai fazer com que você seja paciente numa fila de banco. Seja paciente com alguma coisa que você queira, que você quer se apressar, que você está se preocupando. Porque quando você se preocupa demais, é sua carne que está falando com você. É sua carne que quer mais de você para lhe matar. A carne, ela tem tendência para a morte. Mas o Espírito, ele tem tendência para a vida. A Bíblia diz que o Espírito vivifica o corpo mortal. O Espírito Santo, ele está trazendo vida ao nosso espírito. A carne, ela tem tendência para levar o indivíduo para a morte. Porque a pessoa que se preocupa demais, ela não está procurando boa coisa. Aleluia. Então, se você está se preocupando demais, você tem que dar ouvido ao que o Espírito está falando. Não se preocupe. Você tem coisa para fazer, faça. Faça com tranquilidade. Você está preocupado com o tempo? Não, irmão, se não deu para fazer naquele dia, faz no outro dia. Qual é o problema que tem? Você não está sendo negligente. Aleluia. Aleluia. Com o domínio próprio, a perseverança. Então precisamos ser perseverantes, irmãos. Noé foi perseverante, ele construiu uma arca. Enquanto ele construía a arca, não havia chuva. Mas ele foi perseverante naquilo que Deus instruiu a ele para fazer, e ele fez. Aleluia. Perseverança, amém? E o que é que eu digo para você praticar nessa noite? Ou quando você estiver pronto para praticar, continue orando mesmo quando não há resposta imediata. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Aleluia. Orar sem cessar é porque nós temos um estilo de vida de oração. Nós vivemos pela fé, nós oramos a palavra, amém? Então por isso que a gente tem que conhecer a palavra, tem que ter o conhecimento para orar a palavra. Porque muitas vezes você que está começando a orar,
você não vai ter o discernimento de orar a palavra. Você vai querer orar um pedido, alguma coisa que você tem em mente. Mas será que o que você tem em mente é o que Deus tem para o seu coração? Será que o que você tem em mente foi algo que Deus te deu? Amém? Então, é importante, irmãos, a gente perseverar, amém? Na oração. Porque muitas vezes a gente ora e deixa para lá, e não, nem agradece a Deus, aquilo que está chegando. Porque quando você ora, irmão, você já recebe. Você não vai receber pela fé, você já recebe. É seu. Porque em Deus já está tudo feito, irmãos. Aleluia. Orando e dando graças, agradecendo, como o irmão falou ali, amém? Orando e dando graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí agora vem o que ele fala aqui mais lá na frente. Ele diz assim: com a perseverança, a piedade. O que é piedade? É estar parecido com Deus. Como eu disse a você, que nós temos uma semente de Deus em nós. Então nós temos a semente de nós para a gente ser parecido com Cristo. Para a gente ser parecido com Deus. A palavra que está chegando até você nessa noite é para que você seja parecido com Cristo. Aleluia. Aleluia. E você seja líder de você mesmo. Porque se você é líder de você mesmo, você pode liderar outros. Aleluia. Aí ele diz com a piedade. A piedade também é o amor a Deus. É a dedicação da nossa vida a Ele. Ele é o nosso Pai espiritual. É viver com consciência da presença de Deus, reverência e obediência. Viver com a consciência da presença, irmão. Aonde você estiver, você pode até se sentir um pouco órfão em algum momento, mas a palavra está dizendo que você não é órfão. Aleluia. Aleluia. Você anda em piedade. Você tem os atributos que Deus tem. Amém? Você só não tem a onisciência, amém? A onipotência. Mas aquilo que Deus tem como caráter, Ele já nos deu. Aleluia. Aleluia. Então, algo que nós devemos fazer por sermos piedosos, amém? É cultivar a oração. Cultivar a oração. Porque a oração, quanto mais oração, mais poder. Quantos aqui têm orado em línguas? Aleluia. A Bíblia também fala que as línguas, elas vão edificar a nossa fé. Então, línguas também é importante para o nosso caráter. Aleluia. Paulo era o grande nas línguas. Capítulo 14, ele delineou tudo sobre línguas ali no 1 Coríntios 14. Amém? E ele diz logo no começo que as línguas é uma conversa que ele tem com Deus, que ninguém entende, só Deus, porque o homem fala mistérios. Falar mistérios é você falar aquilo que você não entende, mas Deus entende. Ele sabe esse idioma, é o idioma dele, foi ele que deu à igreja. Então, se ele deu à igreja, eu me submeto e oro, e ele responde para mim, o meu coração, aquilo que Ele quer mostrar nessa terra. Então entenda que nós somos da família de Deus e Ele quer usar o nosso espírito para fazer aquilo que Ele quer fazer nessa terra. Ele te dá ousadia, Ele te dá intrepidez para você ir, fazer e falar. Aleluia. Ele quer trabalhar, está trabalhando a nossa vida, está trabalhando nessa noite. Amém? Aleluia. Aí vai dizer com a piedade e a fraternidade. O que é fraternidade, irmão? A gente está, como nós somos uma casa de Deus, estamos em amor entre os irmãos, uns para com os outros. A Bíblia fala que lá na igreja primitiva eles andavam de casa em casa. E eles dividiam as coisas, eles compartilhavam aquilo que eles tinham. Amém? Quando você vem aqui, você coloca a sua oferta, o seu dízimo, você está compartilhando com os irmãos. Aquilo que Deus fez chegar na sua vida. Amém? Aleluia. E a Bíblia vai dizer,
O amor fraternal é o amor que nós devemos ter pelos irmãos. Aleluia. Eu não sei se você tem orado pelos seus irmãos, mas devemos ter essa prática de orarmos pelos nossos familiares e pelos nossos irmãos da igreja e por aqueles que a gente não conhece. E muitas vezes a gente está na nossa bela cama, vai dormir, aí Deus mostra uma imagem de uma pessoa que às vezes não é nem crente, para a gente orar. Amém? Então você pega junto com Deus e ora por aquela vida, por salvação. Eu tenho feito isso, acho que acredito também que você tenha feito, amém? Orar para aquelas pessoas que ainda não foram salvas, para que sejam, porque é desejo de Deus. E todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade, da palavra, e possam usufruir da vontade de Deus para nossas vidas, que é o que Ele tem de melhor. Aleluia! O que Ele tem de melhor Ele nos deu, irmão, o Espírito Santo. Com Ele nós temos tudo. Aleluia! Amém? Aí a Bíblia diz, com a fraternidade e o amor. Aí o amor, irmãos, quando você fala em amor, você está falando em Deus, no próprio Deus, porque a Bíblia diz assim, Deus é amor. Acho que lá no livro de 1 João, Deus é amor. Aí a palavra vai dizer, se você abrir lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, fala desse amor, amém? Vamos ler só um pouco lá. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir, vamos ver aqui, do primeiro versículo, diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. A Bíblia está fazendo um paralelo aqui de ter a fé e o amor. Se você tiver fé e o amor, não vai acontecer muita coisa não. Porque como é que você vai pregar para alguém se você não tem amor pela pessoa? A sua fé é vazia. A sua fé é egoísta. Deus não trabalha com fé desse tipo. Amém? A Bíblia diz que a fé atua pelo amor. Então o amor, ele ativa a fé. O amor ativa a fé é você sentir compaixão pelo irmão. O amor ativa a fé para você ter amor pelos irmãos, o amor fraternal. E esse amor, irmão, que a palavra fala aqui é o amor ágape. É o mais precioso tipo de amor, é o mesmo tipo do amor de Deus. É o amor do tipo de Deus. Amém? Então veja que coisa linda Deus colocou dentro de nós. O amor dele em nós, irmão. Aleluia. Aí a palavra vai dizer assim, ó. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor, ele vai dizer aqui o que é o amor. Deus vai falar dele mesmo, e Deus vai falar da igreja. Amém? Então imagine para Paulo falar sobre o amor. Amém? Porque Paulo, ele poderia andar nesse amor, ou mesmo que ele não estivesse andando nesse amor, do tipo de Deus, ele falou, amém? Ele falou, porque ele sabia que em algum tempo ele poderia chegar lá, ser mais completo em Deus no amor, amém? Mas vamos aqui, o amor ele é paciente. Você viu que a gente falou da paciência? Quando a gente estava falando da carta de 2 Pedro, o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, o amor não tem ciúme de ninguém. Aleluia. Amém? Então, por que às vezes a gente tem ciúme da outra pessoa? Aleluia. Não se ufana, não se ensoberbece, ó. Aqui está falando de soberba, de orgulho. Esse amor de Deus, ele não é orgulhoso. Amém? Então, se a gente está sendo orgulhoso em alguma área, a gente tem que ter cuidado. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. O interesse está na vida do outro irmão. O meu interesse está na sua vida, irmão.
de ajudá-lo. E eu estou ajudando essa noite com a palavra que está saindo da minha boca. Amém? Aleluia. Aí a Bíblia continua dizendo sobre o amor. Ele diz assim: não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Amém? Então, a sua alegria é você ter a palavra de Deus em você. Isso traz alegria. Aí ele vai dizer assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Amém? Aleluia. Então o amor, irmão, tudo crê. Em tudo crê. Aleluia. Então é dessa forma que a gente tem que crer, acreditar, amém, em todas as pessoas. Mesmo que elas tenham alguns defeitos, algumas coisas, mas você tem que acreditar que Deus não tem aquilo para ela. Deus tem coisas melhores. Deus quer levantar a gente aqui nessa noite. Deus quer levantar a gente, irmão, para que a gente esteja num patamar de vida melhor do que o que a gente está hoje. E quantos entendem que nós andamos de fé em fé, de glória em glória? Porque Deus ele tem um degrau onde a gente vai subir cada vez mais e crescer na fé. Eu já falei aqui, estou terminando essa parte, que cada degrau da nossa fé ela precisa estar dentro desses parâmetros que Pedro trouxe na carta que ele escreveu, amém? Vamos voltar para lá. Então entenda que o amor é esse, é o amor do tipo de Deus. O amor do tipo de Deus é o amor ágape. E esse amor, irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Esse amor ágape, ele é superior a esse amor que nós temos com os irmãos, ao amor que nós temos na nossa casa, com a nossa família. Ele supera. Vamos dizer assim, porque no grego você encontra essa palavra amor, são várias palavras, são outras palavras, cada um numa área. Amém? Tem o amor filéu, o amor estoge, o amor ágape. O amor filéu é esse amor fraternal. Mas o amor ágape, ele encobre todos os outros amores. Aleluia, ele encobre todas as outras qualidades. O amor ágape. Amém? Então é amor pleno. É o amor onde você é privilegiado na perfeição que Deus tem para nós. Eu sei que nós aqui não somos perfeitos, mas estamos caminhando para a perfeição. Amém? Então, há uma busca de estar sempre buscando ao Senhor, querendo mais dEle. Se nós temos sede e fome de Deus, nós vamos crescer juntamente com Deus. Amém? Aleluia. Então vamos dar continuidade aqui. Aí vai dizer aqui, ó, a gente falou no amor, vamos para o 8. Porque estas coisas, está falando de quê? Dessas coisas que eu falei: virtude, conhecimento, paciência, domínio próprio, amém? Fraternidade, amor e piedade. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, faz com que não sejais nem inativos. Ó, a pessoa que não está se alimentando ou crescendo nesses fatores aqui que a gente viu, nesses parâmetros, ele vai ser uma pessoa inativa, sem atividade no reino. Inativo. É aquela pessoa preguiçosa que não está dando atenção ao que Deus falou. Nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não vai ser sem uma vida sem fruto. Você vai frutificar e muito, irmãos. Aleluia. Aleluia. Pois aquele a que estas coisas não estão presentes é cego. Olha aí, ninguém quer ser um crente cego, né? O crente cego é o crente que não está vendo essas coisas que foram faladas nessa noite, está na palavra, está aqui em 2 Pedro, e você pode chegar em casa e ler mais uma vez sobre esse assunto aqui, amém? Aleluia. Então você vai ver aqui o seguinte: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência. Ele vai falar de novo em diligência. Ser diligente. Ser caprichoso com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Ser rápido. Amém? Não ser preguiçoso. Por isso, procurai com diligência cada vez maior. Você está vendo aqui que ele está falando em cada vez maior, não é cada vez menor. É cada vez maior.
Porque cada vez menor você está indo para o fracasso. É cada vez maior. Amém? Aleluia. Confirmar a vossa vocação e eleição. Quantos chamados, quantos escolhidos aqui? Fomos chamados, somos escolhidos, não é? Chamados e escolhidos, é isso que ele está falando aqui, ó. Confirmar a vosso chamado, a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. A Bíblia está dizendo aqui, irmão, com todas as letras, literalmente, que se você andar nisso que Pedro está trazendo na sua carta, ele está dizendo aqui que você não vai tropeçar. Você está vendo como é importante a palavra para a nossa vida, irmãos? Ela ensina a gente não tropeçar. Ela ensina que nós devemos aumentar a fé. Ela ensina cada parâmetro que nós temos para o crescimento. Porque Deus tem, irmão, um crescimento espiritual para a sua igreja, irmãos. Aquele que abandonar está fora. Então existe os fora da fé e os dentro da fé. Aí eu pergunto dessa noite, não precisa responder, você está dentro ou fora da fé? Não me responda. Aleluia, Deus é bom em todo o tempo. Aí no 11 vai dizer assim, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a palavra diz que o Rei de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Eu não sei se você está vivendo nessa paz e nessa alegria, irmãos. Mas a palavra assevera que tem para você paz e alegria. Aleluia. E esse é o reino de Deus. O reino de Deus é cheio de paz e alegria. Aleluia. Então, se tem paz, não tem confusão. Se tem paz, não tem conflito. Se tem alegria, não precisa de tanto choro. Se tem alegria, não precisa se preocupar. Ao invés de se preocupar, vá sorrir, ha, ha, ha. Ah, você pode dar um ha, ha, ha? É para mim, não é para Deus, viu? Dei um bem caprichado, vamos lá. Um ha, ha, ha. Eita Deus. Aleluia. Irmão, Deus tem o conhecimento. Deus tem esses parâmetros para fazer você crescer nele. Ele foi com a sua cara. Aleluia. Amém, irmãos? Então é assim que o pai trata com o filho, ele quer corrigi-los. Então nessa noite é uma noite de correção. É uma noite da gente agradecer a Deus, amém? Por toda a palavra, por tudo aquilo que o Espírito Santo me inspirou a trazer para você nessa noite, amém? Não é em vão. Aleluia. É algo extraordinário da parte de Deus, aquilo que Ele tinha para nós nessa noite, irmãos. Aleluia, porque Deus Ele quer caprichar na nossa vida, Ele traz excelência à nossa vida. Aleluia, Ele traz crescimento espiritual, crescimento na fé, acrescentando cada coisinha ou coisona que Ele trouxe essa noite. Depois da fé vem o quê? Então a gente já sai daqui sabendo. Depois da fé, o que é que eu devo acrescentar a essa fé? Que foi um dom que Deus colocou na nossa vida quando a gente ouviu a palavra pela primeira vez. Palavras geradas em fé, gerou fé dentro de nós. É assim que Deus trabalha. A palavra dele é cheia de fé. Quando a gente está pregando a palavra, você está liberando fé. Quando você fala a palavra, você libera fé. A fé está dentro, mas ela precisa sair. Aleluia. O conhecimento está dentro, mas precisa sair. Porque as pessoas precisam ser semeadas na palavra. Então, ela recebe a semente. A semente está lá. Mas algum dia ela vai explodir. Aleluia. Aí quando chegar naquele dia lá, que Deus vai reunir toda a sua igreja. Aí Deus vai chamar você e vai te mostrar coisas que você profetizou e falou. Amém? E que você já esqueceu. Mas Ele relembra. Amém? Então naquele dia nós receberemos os galardões pela vida e por aquilo que fizemos com a unção que Ele colocou em nossa vida. Aleluia. Então, irmãos, é uma noite de contemplação, é uma noite de celebração essa noite, amém? Porque estamos aqui ouvindo essa palavra que tem nos tirado daquilo que é mal.
tem nos desviado daquilo que o inimigo quer trazer para as nossas vidas, amém? Então nós devemos mesmo se alegrar mesmo, descansar em Deus, porque já deu tudo certo. Não é porque eu estou dizendo, é porque Jesus já disse, está consumado. Aleluia. Amém, irmãos? Deus é bom demais, Deus é bom demais. Aleluia. Então, irmãos, era isso que Deus tinha para nós nessa noite também, de trazer ao nosso espírito, irmão, essa palavra pela qual eu me enchi para encher a vocês. Aleluia. Porque o prazer de Deus é que na sua vida, essa palavra, ela cada vez mais te influencie. Ela te traga para um lugar de conforto, onde ela quer te levar. A um lugar de liderança de si mesmo. A um lugar onde você vai liderar outros, amém? Amando-os, se importando, se envolvendo. Aleluia. Deus é bom, irmão, em todo o tempo, amém? Aleluia. Pai, muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui chegaram para receber da sua palavra, Pai. Muito obrigado porque, Pai, de mim foi liberado fé, Pai. De mim foi liberado sementes. E que meus irmãos receberam pela fé, Pai. Aleluia. Nós acreditamos que essa semente irá produzir grandes frutos para a tua glória, Pai. Obrigado pela vida de cada irmão que esteve aqui, que está aqui conosco, e daqueles que não puderam estar conosco, mas nós declaramos sobre a vida dos nossos irmãos, Pai, paz, alegria, triunfo em Cristo Jesus, Pai. Obrigado porque eles podem praticar a palavra. Aleluia, a palavra foi entregue, Pai. E agora é com eles. Viver aquilo que o Senhor já declarou da palavra pela fé, Pai. Amando, orando por pelos inimigos, amando de coração, Pai, em nome de Jesus, Pai, e recebendo de você aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Recebemos de você, Pai, nessa noite, a tua palavra, sabedoria. Obrigado por espírito de revelação e sabedoria, Pai, sobre a minha vida, para receber e aplicar na minha vida, Pai. Todo o conhecimento pleno de Cristo Jesus, em nome de Jesus, e quem crê diz amém, amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por sua vida, amém. Agora eu queria só terminar aqui uns avisos para a gente encerrar de verdade, amém? Então, aguarda aí só um pouco. Os visitantes já podem se dirigir lá para a sala. Acredito que o diácono está aí, né? Aleluia. Eu gostaria de conhecer a você. Todos salvos? Todos salvos? Amém? Aleluia. Todos curados? Todos cheios do Espírito Santo? Amém? Aleluia. Então, irmãos, no final, eu acho que eu esqueci de falar uma coisa importante, é que a família pastoral, ela não está em Natal, amém? Eles fizeram uma viagem, mas acho que logo, logo estarão chegando, amém? Não sei se é hoje, se é amanhã, não sei dizer não, mas pediram para me falar sobre a viagem deles, amém? Aleluia. Então eles puderam estar nessa noite, mas logo, logo estarão conosco, amém, irmãos? Nós temos ali logo mais a cantina. E você pode ir para lá, se você quiser, amém? Comer alguma coisa lá. Mas, vamos orar? Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu cuidado, de nos levar para as nossas casas, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite, em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Pai, pela vida de cada irmão que aqui chegou. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então nós podemos ir para as nossas casas, podemos passar ali na cantina. Aleluia.